Olá, eu sou o professor Leandro Vieira e nós estamos resolvendo aqui alguns exercícios sobre triângulos, tá? Esse já vai ser o quarto vídeo, ok? Se você não viu os três primeiros, dá uma olhadinha lá. Então, pessoal, nesse exercício ele pede o seguinte: o triângulo AMN, vamos identificar o triângulo, tá aqui, ó, triângulo AMN, beleza? Encontrou aqui o triângulo? É equilátero. Quanto que vale o valor de x? Meu Deus, professor, como é que resolve isso? Pessoal, primeira coisa, né? O que é um triângulo equilátero? Vamos desenhar aqui um triângulo equilátero, ó. Esse triângulo aqui não está com cara de equilátero não, mas faz de conta que é, tá? Triângulo equilátero, pessoal, ele tem três lados iguais, tá? Então, esse lado aqui, ó, opa, deixa eu voltar aqui para o meu cursor. Esse lado aqui, ó, ele é igual a esse lado aqui, que é igual a esse lado aqui. Beleza? Três lados iguais. O que mais nós sabemos sobre o triângulo equilátero, pessoal? O triângulo equilátero ele vai ter três ângulos iguais. Então, esse ângulo aqui, ó, né? Lembra o que é ângulo? A inclinação entre essa reta e essa reta, né? Essa abertura aqui é o ângulo, né? Beleza? Lembrou o que é ângulo? Então, esse ângulo aqui, ó, ele vai ser igual a esse ângulo aqui, que vai ser igual a esse ângulo aqui. Beleza? Triângulo equilátero. Olha só, pessoal. Outra coisa, nós sabemos que se a gente somar esse ângulo aqui, ó, esse ângulo A, mais esse ângulo B, mais esse ângulo C, que na verdade A é igual a B e B é igual a C, se a gente somar então A mais B, né, esse ângulo mais esse, A mais B mais C, isso é igual a 180. Professor, de onde saiu esse 180? É o seguinte, pessoal, a soma dos ângulos internos aqui de qualquer triângulo sempre será 180. Não importa que triângulo que você está, com que triângulo você está trabalhando, tá bom? Se você somar os três ângulos, sempre será 180. Agora, se o ângulo A, o ângulo B e o ângulo C são iguais, eu posso chamar isso aqui então de A, tá? Isso aqui de A também, tá? Então seria A mais A mais A é igual a 180, beleza? Porque no triângulo equilátero os três ângulos são iguais. E olha só, nós caímos nessa equaçãozinha aqui, né? Eu tenho uma letra A, eu tenho uma letra A e eu tenho uma letra A. Temos letras iguais, podemos somá-las, tá? Um A mais um A mais um A dá 3A, tá? E aí, galera, é o seguinte. Para eu descobrir o valor de A, eu tenho que isolar o A, né? Tem que deixar só letra de um lado e só número do outro, né? Como aqui é como se estivesse multiplicando, pessoal, né? São 3 vezes 1A, para eu sumir com esse 3 daqui, eu tenho que fazer a operação inversa, né? Qual que é a operação inversa de multiplicação, né? É a divisão. Lembra aqui, ó, quando eu coloco uma barra, como se fosse da fração, é como se fosse uma divisão, tá? Então eu vou dividir por 3 aqui. E o que eu faço do lado esquerdo, eu tenho que fazer do lado direito, tá bom? Pessoal, 3A dividido por 3, então o número de cima, 3A, dividido, lembra que a barra é a mesma coisa que divisão? Por 3 que está embaixo, né? Eu vou dividir aqui o que é número com número, né? Depois a letra ela só acompanha. 3 dividido por 3 dá 1. E o A só acompanha aqui. Então aqui 3A dividido por 3 vai dar 1A. Que é igual a 180, que é o número de cima, dividido por 3, que é o número de baixo. Isso aqui vai dar 60. Tá bom, pessoal? Então, 1A é igual a 60, tá? Esse 1 eu nem preciso colocar, né? 1A e eu só escrever o A é a mesma coisa, tá bom? Beleza, achamos o valor do ângulo A. O ângulo A é igual a 60. Então, pessoal,
Se os três ângulos são iguais e o A vale 60, então esse ângulo vale 60, esse ângulo vale 60 e esse ângulo vale 60. Beleza? O que a gente conclui aqui? A gente conclui o seguinte, que em um triângulo equilátero nós temos três ângulos iguais e esse valor é igual a 60. Os três ângulos equivalem a 60 graus. Esse ângulo vale 60 graus, esse 60 graus e esse 60 graus. Tá bom? Beleza? Vamos continuar então. Vamos apagar tudo isso aqui, ó. Assim, pessoal, se esse triângulo AMN ele é equilátero, os três ângulos dele vai valer 60 graus. Então, esse ângulo aqui, por exemplo, ó, ele vale 60 graus. Beleza? E aqui a gente vai aprender um outro conceito hoje, tá? Se eu tiver aqui duas retas, pessoal, assim, ó, que se cruzam, elas podem ter inclinações qualquer, tá? Podia ser um pouquinho aqui mais fechadinha, tá vendo? Esse X aqui. O que acontece nesse caso, ó? Tem uma propriedade que diz que os ângulos opostos pelo vértice são iguais. Então, aqui, ó, essa abertura aqui, ó, tá? Esse ângulo aqui, essa abertura, ele vai ter a mesma abertura do ângulo de baixo aqui, ó, tá? Beleza? Então, essa abertura aqui, ela vai ser igual a essa abertura aqui. Esse ângulo aqui, ó, vamos supor que esse ângulo fosse aqui de, sei lá, 60 graus, vai. Esse ângulo aqui seria de 60 graus também, tá? Aqui mesma coisa, se essa abertura aqui for de 30 graus, aqui também vai ter 30 graus, tá? Isso aqui a gente chama de ângulos opostos pelo vértice. Beleza? Entendeu, pessoal? E a gente vai aplicar esse conceito para resolver esse exercício, ó. Aqui nós descobrimos que esse ângulo tem 60 graus, certo? Porque é um triângulo equilátero e a gente demonstrou agora que todos os três ângulos medem 60 graus. Tá vendo aqui, pessoal? Vou fazer aqui, deixa eu ver de que cor, de azul, ó. Tá vendo aqui que a gente tem aqui, ó, vou reproduzir aqui, ó. Vou colocar mais fino esse traço. Isso, ó. Tá vendo aqui que a gente tem essa situação que eu acabei de demonstrar? Como se fosse um X aqui. Então é o seguinte, ó, como se fossem duas retas cruzando. Então a gente tem essa situação aí de ângulos opostos pelo vértice. Se essa abertura aqui, ó, de cima é 60, essa aberturinha de cima aqui é 60, essa de baixo aqui, ó, ela também vale 60. Entendeu? Pelo princípio de ângulos opostos pelo vértice. Tá bom? Agora, pessoal, a gente vai utilizar um outro conceito aqui. Aqui nessa parte de baixo, aqui, ó. Deixa eu mudar para a reta aqui. Aqui nessa parte de baixo, vou tirar o Shift, isso. Muito bem. Aqui, ó, desse lado ele está me dizendo que é um ângulo de 90 graus, tá? Como assim, professor, 90 graus? Quando eu tenho aqui esse quadradinho, essa bolinha no meio, esse ângulo vale 90. Opa, deixa eu mudar para o pincel aqui, né? Esse ângulo vale 90 graus, tá? Quando tem esse quadradinho, essa bolinha, beleza? Pessoal, se esse lado aqui vale 90 graus, quanto que vale esse lado aqui? Esse lado aqui vai valer 90 graus também, tá? Por quê? Quando a gente tem aqui, ó, quando a gente tem uma reta, tá? E aqui vou colocar aqui um ponto, ó. Vamos supor aqui que eu quebrei essa reta aqui nesse ponto aqui, ó, certo? Vamos supor que esse lado é uma reta e esse lado é outra reta, tá? A inclinação entre essa reta e essa reta, pessoal, essa abertura aqui, ó, ela vai ser de 180 graus, beleza?
Ali, ó, como a gente já tem 90, aqui, ó, para chegar do outro lado, né, para que essa soma dê 180, aqui vai ter que ser 90 também, tá? Por quê, professor? Porque 90 mais 90 dá 180, tá? Se eu já tenho 90, para chegar até o 180, falta mais 90. Tá bom? O desenho ficou meio confuso aqui, né, pessoal? Mas é isso aí, ó. A gente já tinha um ângulo de 90 graus, até chegar do outro lado, que vai bater na mesma reta aqui, ó, mais 90 graus, para dar o 180, tá? Entendeu? Tranquilo? E aí, ó, a gente já conhece dois ângulos. Se a gente conhecer dois ângulos, a gente consegue descobrir o terceiro ângulo, tá? O valor do terceiro ângulo. Por que a gente consegue descobrir o valor do terceiro ângulo? A gente aplica mais um conhecimento que nós já temos. E qual que é esse conhecimento? Que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é igual a 180. Como assim, professor? Se eu pegar esse ângulo aqui de 60, somar com esse ângulo de 90 aqui que eu descobri, e somar com o ângulo desconhecido que eu chamei de x, se eu somar esses três ângulos do triângulo, isso vai me dar 180, tá? É uma regrinha aqui, tá, pessoal? Qualquer triângulo, se eu somar os três ângulos, vai dar 180. Qualquer triângulo, tá? Dá 180. Beleza? E aqui, a partir dessa equação que a gente obteve, a gente consegue achar o valor de x, ó. Então, eu tenho esse termo aqui, eu tenho um sinal de mais ou de menos, eu quebro o termo, isso aqui é outro termo, tá? Aqui eu tenho um sinal de mais ou de menos, aqui é um outro termo, beleza? E do outro lado eu tenho o termo sozinho aqui, que é o 180. Beleza? Então tem aqui do lado esquerdo, pessoal, eu tenho o número 60 e eu tenho o número 90. Se eu tenho dois números, eu posso somar esses dois números, tá? Quanto que é 90 mais 60? 90 mais 60 vai dar 150, tá? E mais o x aqui que eu não mexi nele. É igual a 180. Beleza? E numa equação, pessoal, a gente tem que deixar a letra de um lado e o número do outro. Então eu vou ter que tirar esse número 150 daqui, né? Então ele é um número positivo aqui, eu vou subtrair aqui, ó, 150. Beleza? O que eu faço de um lado, eu faço do outro. Então se eu tirei 150 do lado esquerdo aqui, ó, eu vou ter que tirar 150 desse outro lado aqui direito também. Beleza? Olha lá, 150 menos 150 dá 0, tá? Mais o x aqui que eu não mexi. 180 menos 150, isso aqui dá 30, tá, pessoal? Ó, 0 é a mesma coisa que nada, então eu nem preciso escrever, né? Então, x é igual a 30. E, finalmente, descobrimos aqui o valor de x, tá? Então, esse ângulo aqui, ó, ele vale 30 graus. Beleza, pessoal? Alternativa A aqui, né? Se tiver alguma dúvida, deixa aí no comentário, tá? Muito obrigado por ter assistido e até a próxima.